falamos um pouquinho sobre clima, irrigação, sucessão familiar, investimentos e o futuro tá aí. A gente ouviu falar de chat GTP, né, tecnologia, mas no agro tem muita tecnologia, né? Tem. Eu sou filha da década de 90, geração Y, Nutella, seja como queiram chamar, agrônomo Nutella, é isso aí. E eu sou muito fã da tecnologia, eu tô todo dia compartilhando na minha rede o uso de tecnologia no agro. E eu penso que em pouco tempo a chave vira muito rápido em termos de informação. Então, eu tenho aqui no meu celular uma parte aqui só, uma caixinha de aplicativos, que são todos os aplicativos que eu utilizo no dia a dia lá na propriedade. Então, vamos mostrar depois aí. Vamos, sejam ferramentas de gestão, né, que tem todo o nosso controle financeiro, de estoque, podemos fazer a recomendação das aplicações. Então, tipo assim, recomenda a aplicação, já cai lá no WhatsApp do colaborador que vai estar fazendo a aplicação. Mapeamento das operações. Então, hoje a gente consegue mapear, que a gente sabe onde cada semente caiu na lavoura. Então a gente tem resultados de produtividade, mapas de colheita, que a gente não fala mais assim, colhi tantos sacos por hectare. Então tu vai entender em cada região da lavoura quanto colheu, então onde colheu mais, onde colheu menos, e saber por que chegou naquela média final. E a gente tá já há anos produzindo dados, né? Então essas máquinas da John Deere e das outras marcas, coletando dados o tempo inteiro, produzindo mapas, a agricultura de precisão mais tradicional, né, que veio fazer coleta de solo. Então a gente faz aplicação de calcário em taxa variável, de fertilizante em taxa variável, isso tudo é tecnologia. E aí o que vem pela frente? Porque a gente tem todos esses dados, todos esses mapas, todas as informações, e muitas vezes o produtor não sabe o que fazer com todo esse número, né? Então... aí cai tudo que é informação. Tá, e aí o que eu faço com tudo isso? Então, eu acho que o que vem pela frente, que é a inteligência artificial. Meu Deus, o que é isso? Eu também não sei dizer hoje o que é tudo isso, mas eu acredito que em pouco tempo, todo esse acúmulo de dados que a gente fez ao longo de todos esses anos nas nossas lavouras, a inteligência artificial vai começar a pegar todos esses dados e nos dizer o que a gente tem que fazer. Então, imagina, todo mundo plantando, todo mundo colhendo, todo mundo gerando números, e daqui a pouco a tecnologia vai estar dizendo, Gabi, tu quer plantar milho no dia 20 de agosto? Então ele vai dizer assim, não, no teu talhão, lá, naquele lugar do talhão, tu vai estar plantando na população de 90 mil plantas por hectare, então tu vai utilizar o híbrido X, e aí tu vai estar investindo tanto em adubação se tu quer colher tanto. Então, assim... acho que vai chegar nesse nível. Com certeza, nós estamos muito... inclusive o tipo de semente, Isso hoje, isso já está sendo operacionalizado, isso já está sendo feito em nível de teste. Mas para a gente chegar a um ponto de confiar do que a tecnologia, a inteligência artificial vai dizer para nós, aí ainda falta um pouco, né? Então, cara, a gente como é que eu vou te dizer? Parece que o trabalho do agrônomo vai ser inútil, porque a tecnologia vai falar pra gente. Mas não, o agricultor e o agrônomo, eles vão ter que se preparar para trabalhar com a tecnologia, porque a gente vai como é que eu vou dizer? É que nem... E isso não só para agricultura, né? Isso para tudo. Todas as profissões. Imagina, a medicina, tudo a inteligência artificial vai estar auxiliando. E a agricultura não é diferente, porque a gente está produzindo muito dado o tempo inteiro. E é diferente essa forma de plantar com agricultura de precisão? É uma forma diferente de manejo? Como é que funciona? Na verdade, assim, a agricultura de precisão no Brasil, ela começou, nos anos 2000 ali, começou forte ali, 2005, 2006, 2007. Na nossa propriedade, a gente trabalha com agricultura de precisão desde 2007, quando foi feita a primeira vez coleta de solo em grid. Então, eles pegam a lavoura, fazem literalmente um quadriculado e coletam solo em todos os pontos e fazem mapa de todos os nutrientes. E aí a gente começou a trabalhar, então, com aplicação de calcário, aplicação de cloreto em taxa variável. Isso aí hoje é possível
em qualquer escala de produção. Então, qualquer produtor pode estar trabalhando com esse tipo de ferramenta. Não necessariamente precisa ter uma máquina super tecnológica que faça isso. Tu consegue fazer esse tipo de manejo. E aí depois, com os novos maquinários que começaram a surgir para auxiliar no mapeamento de fazer mapas de colheita, aí a gente começou a entender, aqui está o solo, aqui está o mapa de colheita. Será que esses dados estão batendo? Então, esses números que hoje estão sendo estudados para a gente conseguir chegar lá. Mas é basicamente isso, tu precisa partir de algum ponto. Nos Estados Unidos, como a parte de mecanização evoluiu mais, digamos assim, mais rápido do que aqui, lá eles partiram do maquinário de colheita, e aqui no Brasil a gente partiu das amostras de solo. Mas a tecnologia ela tá em várias coisas, por exemplo, telemetria. A telemetria é algo muito forte em tudo, seja na produção animal, seja na produção de grãos. Então, por exemplo, hoje o cara tem aviário, tem os chiqueirão de porco, tudo tecnificado. Quando bate tanto de sol, começa a fechar as janelas, automatizando a alimentação dos animais, robótica na ordenha de leite. Então a tecnologia ela tá entrando em diversos setores e muitas vezes tu tá comandando essa operação no celular. Então, liga a janela, liga a ventilação, liga a ração, né? Liga o pivô, ativa o alarme de não sei aonde. Então, isso tudo tá na mão do produtor, ou no celular, ou no computador, para tá aumentando a eficiência das operações. Né? Porque a gente ouve falar muito de tecnologia, de agricultura de precisão e parece que tá tão longe, né? Porque pensa em muita automação, muita robotização, mas são coisas simples que muitas vezes também auxiliam, né, nesse trabalho. Essa galera do TI, da programação, o pessoal que antes parecia aquela galera nerd que ficava lá dentro de quatro paredes mexendo atrás de uma tela do computador, é quem mais tem solucionado e nos auxiliado a facilitar a nossa vida. Então a tecnologia, para mim, ela tem que ter alguma via. Então sempre me perguntam, tecnologia você paga? Aí eu penso assim, cara, depende do que tu espera. Então tem tecnologias que elas te ajudam a ter uma maior qualidade de vida, então, ou seja, ela vai te facilitar, seja, como tu disse, ligar uma alimentação num chiqueiro de porco. Então ela está facilitando a tua vida. Ela tem que te aumentar a tua produtividade, ou seja, aquela tecnologia vai fazer tu produzir mais, com menos, no caso, colocar insumo racionalmente, tipo, ao invés de eu colocar 5 toneladas por hectare de tal adubo, eu vou colocar aqui 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5. Então, vou estar, então eu vou estar produzindo mais, eu vou estar economizando dinheiro, então me auxiliando a investir nos lugares certos, a quantidade certa, né? E também nos auxiliando nessa questão da mão de obra, né? Que então vai nos reduzir, quem sabe, às vezes, um custo de mão de obra. Então, algum viés tem que ter de facilidade, de aumento de produtividade, de diminuição de custo ou de substituição de mão de obra. Para mim, a tecnologia, então eu pergunto, ela se paga? Depende. E também, muitas vezes, a tecnologia ela nos faz ver coisas que antes tu não enxergava. Vou dar um exemplo muito grande. Essas imagens que a gente consegue gerar através de drones ou de imagem que a gente recebe de satélite. Então, hoje o agricultor tem diversos aplicativos que tu recebe imagem NDVI da tua lavoura. Seja de 7 em 7 dias, de 10 em 10 dias, depende do satélite que a tecnologia usa. E aí, já aconteceu para nós lá, da gente descobrir, através de uma imagem que a gente recebeu, que tinha pontos no talhão que a irrigação não estava uniforme, que o pivô estava molhando mais num lugar e menos no outro. Mas tu, olhando a olho nu a lavoura, tu não enxergava isso. Achava que estava uniforme. Achava que estava uniforme. Tu olha ali os aspersores tudo funcionando, mas quando tu vai olhar a imagem, como ela enxerga uma frequência, né, diferente do que o nosso olho consegue enxergar, mostra lá, que tinha um ponto mais vermelho e outro mais verde, e que era um círculo perfeito, então foi causada por uma falha de irrigação. Então eu nunca ia saber isso se não fosse essa tecnologia da imagem de satélite, né? Então, se a tecnologia que uma empresa te ofertar para tua lavoura ou para tua produção animal te trouxer alguma dessas características, vale a pena investir, é só tu olhar a tua realidade, né? Com certeza, né? E falando um pouquinho sobre esses investimentos,
Sicredi, como a assessoria financeira, né, do produtor rural, trabalha com a Inovagro, que é uma linha, né, do BNDES, mas para qualquer produção ou adição de tecnologia, né, tanto robótica ou automatização da lavoura ou da produção, né, de animais, leiteiros, suínos, né, então a gente também... É muito legal isso, né, porque levou um certo tempo, imagina, já faz mais de 20 anos que existem empresas trabalhando com agricultura de precisão, com tecnologia, e que nunca se tinha uma linha de crédito específica para isso. E o produtor sempre ficava pensando, mas eu não vou gastar com tecnologia, porque isso é uma coisa que vai me agregar muito pouco, e isso custa muito caro, e ele não conseguia entender a agregação de valor disso, né? E aí existe hoje uma associação brasileira de agricultura de precisão, e esses caras levaram lá para Brasília e mostraram a importância para aquele pessoal que fica lá em Brasília do quanto isso aumenta e dá retorno para o produtor. E aí essas linhas foram criadas então que bom saber que o Sicredi também trabalha com a Inovagro. Então tem uma amplitude muito grande de produtos dentro dessa linha de crédito. E eu acredito que, novamente, é o futuro. Tem muitas empresas ofertando muita coisa. Então o produtor tem que ir lá, tem que ir atrás, investigar, será que essa tecnologia faz sentido? Será que isso vai me agregar em produção? A minha qualidade de vida vai melhorar se eu colocar essa tecnologia? Então é um mercado gigante que tem para ser explorado e que existe recurso para isso. Então, falando um pouquinho, né, Gabi, sobre estudar o solo, sobre ter essa tecnologia agregada, sobre pegar o talhão da propriedade, sobre entender, né, o que está acontecendo em cada parte da propriedade. A gente sabe que mudou, né? Agora, para o Plano Safra 23-24, a gente passou de 3 tipos de solo para 6. Né? Como é que está funcionando aí nas propriedades? Como é que o produtor vai saber qual que é o tipo de solo? Como que se enquadrar? É verdade. E análise de solo é uma coisa que todo produtor deveria fazer para tomar uma decisão de manejo. Mas que bom, né, que agora, devido a exigências, às vezes burocráticas, para estar buscando recursos em bancos, a gente vai começar a entender melhor a característica do solo da propriedade. E vai ser, então, importante para estar colocando essa característica correta no projeto, para estar fazendo busca de investimentos. Então mudou, né? Agora, então, são 6 tipos de solo, que vai de AD1 até AD6. O que é AD? É água disponível, né? Então antes se tinha apenas qual é o percentual de argila do solo, para classificar como era antes. E agora eles criaram então essa água disponível. Então o AD1 é o que menos tem capacidade de armazenar água, e o AD6 é o solo que tem mais capacidade de armazenar água. E você fala sempre, uma análise física, mas por que uma análise física? Então as pessoas às vezes não entendem o que é essa análise física. Mas basicamente tu tem que fazer uma coleta de solo da maneira correta, tem todos os protocolos, mas esse solo ele vai para o laboratório e eles vão dizer quanto do teu solo tem de argila, de silt e de areia. Então a argila ela é uma partícula muito pequena, o silt é uma partícula intermediária e a areia é uma partícula um pouco maior de solo. Então, baseado em quanto tem de areia, silt e argila, colocando essas informações lá no sistema, ele vai classificar o teu solo em um solo que tem mais capacidade de armazenar água ou menos. E o que isso vai influenciar? Então, um solo que tem mais capacidade de armazenar água, que tem mais argila, que tem mais silt, ele é um solo que você naquela região, naquela propriedade, vai ter menos risco de sofrer com estiagens. Então, isso tudo vai influenciar para gerar o teu seguro agrícola, o teu Proagro. Então, é uma coisa que o banco, digamos assim, né, o Sicredi, o governo exige, né, mas que traz um conhecimento para o produtor muito importante em relação ao solo dele. Então, é muito legal porque foi criado esse método de classificação em 6, né? E eles criaram, a Embrapa criou um aplicativo que até incentivo todo mundo a baixar. Porque já é procurar esse aplicativo que eu tenho comentado aqui. Chama ZARC, Z-A-R-C, Plantio Certo. E é um aplicativo que foi criado pela Embrapa. Tu consegue colocar ali o teu município e selecionar várias culturas, né? Então eu coloquei ali, por exemplo, 3 de maio, que é onde a gente tá, plantio de soja. E aí ele vai te mostrar ali
se você tá em 3 de maio, quer plantar soja, se o teu tipo de solo é 1, 2, 3 ou 4, 5 ou 6, qual que é o zoneamento climático, né? Então, qual que é a época de plantio que tu tem menor risco? E é isso que o banco analisa quando ele vai fazer uma liberação de crédito, quando ele vai fazer um seguro. Então, a gente tem que desmistificar isso, porque quando a gente fala assim, solo de 1 a 6, então, assim, um laboratório vai conseguir te determinar isso, mas é uma análise muito simples, e que com isso tu vai entender muito mais sobre os teus manejos, sobre qual é o material mais apropriado, né? Se é um soja de ciclo curto, de ciclo médio, de ciclo longo, e em qual período que cada uma pode ser plantada. Então, parece complexo, mas na verdade é muito simples e já é aquilo que o agricultor entende empiricamente. Eu vou plantar um material de ciclo mais longo se eu for plantar no tarde. Então, assim, nós agricultores já sabemos isso. O que precisa é a gente entender o porquê, e é essa classificação de solo que vai dar bem certinho esse zoneamento. Isso é tecnologia, isso é precisão, isso é agricultura de precisão, né? Embarcado, claro, numa especificidade do governo deste ano, mas que daqui para frente isso só vai ajudar na produção. É uma burocracia a mais, mas eu acredito que faça todo o sentido, porque nós não temos como comparar uma região como a nossa, que é aqui no noroeste do estado, no geral, nós temos solos com bastante percentual de argila, com o risco que se tem em outra região, que é muita areia, que não tem capacidade de armazenamento de água. Então, obviamente que regiões com menores riscos têm que receber diferentes maneiras de serem asseguradas por instituições financeiras do que regiões com mais risco. Então, é por aí mesmo o caminho para todo mundo trabalhar de maneira mais correta. Né? Com certeza. E aí também agregar na sua produtividade, porque sabendo o tipo de solo, né, o agricultor vai ter mais vantagens nesses aplicativos, né, que tu mostrou, tem os cultivares diferentes, as épocas. Entender qual cultivar plantar em qual época. Acho que é o mais correto de tudo a ser feito. E isso também dá a possibilidade de plantar mais no inverno, que foi um desafio aí que o Paulo Hermann nos deixou? Eu acredito que os desafios do inverno na nossa região, eles são vários, no caso. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente sempre teve muito medo de plantar... Antigamente se plantava muito trigo, só era trigo e soja. E aí depois começou a aumentar a área de milho e às vezes a área de trigo começava a cair, ou os produtores, ao invés de plantar trigo, plantavam proagro, né? Que é aquela brincadeira que é o que ninguém mais quer que seja feito. O produtor tem que plantar uma cultura para aquela cultura render e ela trazer um fluxo de caixa para o produtor não depender apenas de uma renda do ano, que seja a cultura do verão. Então, plantar mais culturas com colheita, com rendimento durante um período do inverno. Então a gente, ao invés de fazer pousio, que é não plantar nada, ou plantar apenas uma cultura de cobertura, investir em plantar em culturas que tenham rentabilidade durante o período do inverno. E melhor ainda, porque a cultura do trigo, ela tá tendo um valor no grão muito melhor do que era antigamente. E o Brasil também se tornou um exportador de trigo, né? Então a gente não está apenas vendendo trigo para os moinhos aqui internos, a gente está exportando trigo, né? Até no nosso caso lá, os últimos trigos que a gente comercializou, a maioria deles foi para exportação. Então o Brasil está se tornando importante com essas diversas culturas em exportação, e exportando a cultura fica com cada vez mais valor e incentiva mais os produtores a plantar. Ainda mais quando a gente também tem um inverno tão atípico como tem o Rio Grande do Sul, né? Que tem esses invernos diferentes e os cultivares também estão mais modernos, né? A gente, incrivelmente, não geou ainda esse ano, né? Quando será que vai vir a primeira geada? Que é a grande pergunta de clima que está sendo feita nos últimos tempos. Mas importante na cultura de inverno, por ser uma cultura de alto risco, também estar trabalhando com cultivares com ciclos diferentes, e não apostar tudo em plantar tudo na mesma época. Então, dentro da janela de plantio permitida pelo zoneamento climático, tu utilizar mais cultivares e plantar em épocas, não apenas tudo concentrado numa época só. Porque se der uma geada num momento,
tu vai perder tudo. Se tu começa a variar a época de plantio, tu consegue diluir os teus riscos também. E ele falou muito de que tá faltando milho no Brasil. O que tu acha disso, Gabi, assim, como agrônoma, como, né, produtora rural? Na verdade, assim, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente, são os maiores consumidores, digamos, né, até anos atrás, de milho. E a gente nunca conseguiu produzir tudo que era consumido. O Rio Grande do Sul nunca produziu todo o milho que consumiu. A gente sempre dependeu de trazer milho de outras regiões, né? E com o crescimento intensivo da safrinha, da segunda safra, nas regiões do Paraná para cima, aumento de produtividade de produção de milho em tudo. Então os caras estão plantando soja e depois milho. Então o milho está aumentando muito a produção a nível de Brasil. Só que agora também está entrando muito forte aqui no Brasil as indústrias de etanol. Então eu acredito, no meu ponto de vista, que essa questão de combustíveis, né, de energia vindo de fontes renováveis, né, fontes sustentáveis, elas venham muito da produção agrícola. Então, seja o biodiesel vindo de soja ou o etanol vindo do milho, até etanol de trigo também, agora tem indústrias iniciando a trabalhar aqui no Rio Grande do Sul. É isso que vai fazer um consumo gigante de grãos. Então, se tu tem mais consumo, né, e tu tem a mesma produção, a tendência é que haja um aumento de preço nas commodities. Mas a gente vai precisar também aumentar a nossa produção, a nossa produtividade, para atender toda essa demanda que está consumindo esses grãos. Então, tem revolução vindo na área do consumo. Então, o agro, ele é uma potência. Não existe possibilidade do consumo de alimentos diminuir. Não existe, porque é mais bocas no mundo comendo, é mais necessidade energética sustentável, e tudo isso vem da produção de grãos. E a gente vê também, né, que maior produtividade também vem da tecnologia. Então volta ao nosso assunto do início, né, fazer mais em menor área de terra e com menos custo, né? Então, exatamente. A tecnologia é tudo. Não tem necessidade nenhuma no Brasil da gente estar cortando nenhuma árvore. Nenhuma árvore, né? Nós temos uma área agrícola muito grande, principalmente áreas de pastagens que não tem uma produção intensiva, que vão ser transformadas em agricultura de produção com alta tecnologia, com alta rentabilidade. Então tem que associar tudo isso para a gente realmente se tornar o grande fornecedor de alimentos do mundo. Então só depende de nós, agricultores, somos os grandes gestores de toda essa informação, de toda essa tecnologia, de toda essa produção. A gente vê que a produção no mercado, a gente tá sempre no topo, né? Primeiro, segundo, terceiro, né? Dependendo do grão. Mas as commodities, os preços são tudo fora do Brasil. Né? Os grandes players, né? As grandes tradings que negociam não são empresas nacionais, isso o Paulo falou lá no evento. Então são grandes gestores, né? Existe também que todas essas commodities, elas são, o preço delas são reguladas por bolsas, né, internacionais. Então existe também muitos investidores especulando na bolsa, mas com certeza para um mercado rodar, ele tem que ter quem consuma e quem produza. E eu acredito que realmente a demanda, ela não tem por que baixar, né, pela produção nossa de alimentos. Muito bem, então vamos lá para a mensagem final aí da tecnologia, agricultura de precisão. Gabi, 3 aplicativos ou 5 aí essenciais para o produtor que ainda não tem, fala aí. Eu acredito que existem, por exemplo, eu acho que todo produtor tem que ir para a linha de buscar uma ferramenta de gestão para sua propriedade. Então, existem diversas no Brasil, diversas. Nós mesmos, quando começamos a trabalhar com isso na nossa propriedade, conversamos com diversas empresas de ERP de gestão, de software de gestão, para estar nos atendendo no nosso modo de negócio. Então, se você é um produtor menor, que tem menos necessidade de informações, ou se você já tem uma operação mais complexa, existem aplicativos diversos para atender nisso. Então, uma ferramenta de gestão para você controlar o teu fluxo de caixa, para você controlar o seu estoque, para você controlar a sua produtividade, né? Então, tudo isso tem que ter na palma da mão no celular.
né? Outra coisa, vamos pensar aí, quem sabe se é um produtor que já está trabalhando com um maquinário mais moderno, que utilize. Imagina, você compra uma máquina de milhões de reais que tem a capacidade de estar te dando telemetria, dados. Você pagou por isso e você não está utilizando isso. Então, que os produtores comecem a utilizar aquilo que a ferramenta já está vendendo. Pô, a John Deere já está trabalhando com o JD-Link há muitos anos, né? E muitos produtores têm maquinário compatível e não utilizam dessa ferramenta. Então, isso é muitíssimo importante. E eu não vou dizer aplicativo, mas que os produtores comecem a buscar mais conectividade no campo. Então, hoje tem diversas... Internet, exato. Internet no campo. Então, hoje tem diversas possibilidades. A nossa região é uma região privilegiada, porque a gente já tem muitas propriedades que cabos de fibra ótica passam na porta da fazenda. Então, muito diferente de outras regiões que nem celular não pega no interior. Então, além disso, também hoje já tem possibilidade da gente estar até com internet via satélite, né? Com essa Starlink aí e várias outras internets que estão trazendo oportunidade pra gente. Então, sem conectividade, muito dificilmente que tu vai conseguir evoluir em tecnologia na lavoura. Então, eu acho que esses são os principais pontos para estar evoluindo e trabalhando com tecnologia no agro.